Um outro ponto que a gente tem que pensar, que é o nosso terceiro ponto aqui, é você focar no atendimento ao cliente, né? Então, atendimento. Então, o que que acontece? Muita gente esquece dessa parte, né? E aí fica naquela coisa automática ali, né? Do boca a boca, o atendimento não ter um diferencial, não ser mais personalizado, né? Ou é aquela coisa assim de ter que ligar ainda, né? O cliente perde muito tempo, ter que ligar, ter que mandar, não ter um cardápio, né? Então, isso é muito ruim, né? O atendimento ao cliente é uma peça-chave, é um fator muito importante para você se destacar no mercado de bolo. E eu sempre falo aqui que a gente precisa se colocar no lugar do nosso cliente. Como que você, quando vai numa confeitaria, quando vai numa loja, quando vai encomendar alguma coisa, gosta de ser tratada, né? E não é você ser tratada assim, com educação, somente ser educada, né? É você gerar uma experiência, então mostrar profissionalismo no atendimento ao cliente também. Porque o que acontece? Falta para as confeiteiras profissionalismo, né? Então, às vezes, a confeiteira lá está vendendo os docinhos, está vendendo o salgadinho, tá? Vendendo seus doces, mas ainda está muito no amadorismo, não sabe sobre atendimento ao cliente, como que deve ser, não tem um cardápio definido, não tem um cardápio claro, né? Então, quando o cliente entra em contato com você, você faz o atendimento lá personalizado, e claro, obviamente, você tem que enviar um cardápio claro para esse cliente, né? Para mostrar que você é autoridade naquilo que você faz. E um cardápio, ele gera autoridade, desde que seja um cardápio bem feito, que não é qualquer cardápio. Você que vende qualquer doce, você é uma confeiteira. Só que você precisa pensar que tipo de confeiteira que você é. Se você é uma confeiteira amadora, que ainda está muito ali no amadorismo, ou se você é uma confeiteira profissional, uma confeiteira diferenciada, né? Se você está sendo reconhecida pelo seu trabalho, você está aí conseguindo vender, né? Mas você é uma confeiteira, né? Então você, às vezes, você nem se acha confeiteira, mas você é, porque os clientes vão encomendar coisas de você, então você é uma confeiteira, certo? Mas você precisa evoluir enquanto confeiteira, porque senão a gente fica lá lutando com a concorrência, competindo com preço. Então, se você quer vender os bolos, ser reconhecida, ser valorizada, ser bem remunerada, ser uma confeiteira profissional, você tem que ter em mente, né? Muitas vezes aí para quem você quer vender. Porque às vezes a gente está lá sofrendo, né? Vendendo nossos doces, mas está vendendo para o público errado, que não está nem valorizando o seu trabalho, que está pedindo lá, falando para você para dar os ingredientes para você fazer o bolo. Tem cliente desse tipo, gente, que fala assim: olha, você pode, eu te dou os ingredientes, você faz do bolo para mim? Olha só, né? A gente não pode permitir isso. A gente mesmo acaba não valorizando, né, o nosso trabalho. E aí a gente fica lá competindo, né, com a concorrência, porque a gente não sabe se posicionar. Nosso quarto ponto aí que a gente precisa ter, que é o que? As estratégias de marketing. Estratégia de marketing, né? E o que acontece? A gente, confeiteira, qual é o nosso problema? Nós, confeiteiras, né? Eu me enquadro nisso também, porque para mim, no começo, isso foi uma coisa muito complicada também de entender, né? Só que o que acontece? Quando a gente não entende essa parte, quando a gente deixa essa parte de lado do nosso negócio, a gente vai ficar sofrendo aí, né? Não sendo vista, não sendo reconhecida, não sendo valorizada. Né? E a parte de marketing é muito importante. Nós, enquanto nós trabalhamos, né? Seja dentro da sua casa, seja numa confeitaria, seja em qualquer lugar, a gente tem que, primeira coisa, enxergar isso como um negócio. A gente não pode só querer fazer o bolo bonito e saboroso, né? A gente precisa desse outro lado. Né? A gente precisa vender, porque senão, mesmo que você faça lá um bolo bonito, com diferente, um bolo saboroso, que só você faz, se você não tiver a estratégia de marketing correta para você atingir o público correto, para você vender cada vez mais, você também não vai conseguir ser reconhecida, ser valorizada, ser mais confiante. E aí o que acontece? A gente começa a desanimar. Por quê? Porque a gente não vê o dinheiro lá no final do mês,
a gente não consegue pagar nossas contas, a gente não consegue ter um lazer, a gente não consegue comprar uma coisa para o nosso filho. E isso é muito ruim, a gente precisa ver lucro naquilo que a gente faz, certo? Então, a gente acaba esquecendo, né, confeiteiras dessa parte. E eu entra nessa parte também, a parte de precificar, né, o nosso bolo. E aí entra também nessa parte difícil, né, que a gente acha que é difícil precificar, é difícil fazer a parte de marketing, de venda dos nossos bolos, dos nossos doces, né? Só que a gente precisa pensar nisso. A gente precisa ter esse lado dentro do nosso negócio. Não adianta a gente querer fazer lá o bolo bonito, o bolo saboroso, só que também não saber essa parte de estratégia de marketing, né? Então, o Instagram, por exemplo, é uma plataforma, né? Uma rede social muito boa para você divulgar o seu produto. Só que o que está acontecendo que eu vejo demais? As confeiteiras divulgando de forma completamente errada. Eu vejo lá os perfis de muitas confeiteiras e tá tudo errado, né? Então a gente tem que pensar, acha que só colocar uma foto lá bonita vai atingir, uma foto qualquer, nem bonita, né? Uma foto qualquer vai atingir o público correto. Né? Às vezes você vai lá, você não sabe nem o que a confeiteira faz dentro do Instagram, né? Não tem detalhes, então tá muito bagunçado. E isso faz você não vender, uma das coisas, né? Então a gente tem que pensar em se atualizar, em procurar conhecimento para que essa parte não fique de lado, porque é essa parte que vai sustentar o teu negócio, né? Essa parte de estratégia de marketing que vai sustentar aquilo que você vende. Não adianta nada você ter um bom produto, né? Ter um bolo saboroso, bonito, só que também ter esse lado falho. Então a gente tem que unir essas coisas para que a gente consiga aí avançar, né? Então tem confeiteiras colocando preço errado, fazendo aquela conta ainda, né? De multiplicar por 3, por 4, qualquer conta que a gente multiplique, né, de preço, qualquer precificação que a gente faz multiplicando por qualquer número, por 3 ou por 4, tá errado. Né? Então a gente tem que aprender a precificar o nosso produto corretamente. Não dá para você ser amadora nisso, porque você não vai ver lucro. Você vai ficar pagando para trabalhar. Né? Então a gente tem que escolher o nosso difícil. É difícil entender o marketing, é difícil fazer a precificação, é mais difícil ainda você não ter dinheiro no final do mês. É mais difícil você não conseguir pagar suas contas em dia. Né? Então a gente tem que escolher o nosso difícil. Ou você vai pelo caminho aí do conhecimento, ou você vai ficar aí muitas vezes pagando para trabalhar. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Nós, confeiteiras, nós não podemos pensar só na receita maravilhosa, só em espatular o bolo, que é a parte que a gente mais ama de fazer. Eu também acho super chato essa parte aqui. Eu acho super chato, mas é necessário, né? Sem isso, a gente não consegue aí evoluir, certo? Então, para que você possa driblar a concorrência, superar a concorrência, perder o medo da concorrência, é mudar aqui, ó, a nossa cabeça, mudar a nossa mentalidade, né? Como a gente se posiciona, como a gente age frente a isso, frente ao nosso trabalho, frente ao nosso negócio, né? Pensar que você não é melhor ou nem pior que ninguém, né? Você só precisa fazer o seu trabalho, evoluir a cada dia. Né? Então eu sempre falo assim, ó, não olhe concorrência, tá? Não olhe concorrência, busque o seu melhor. Busque conhecimento, que o conhecimento é poder. Conhecimento em mãos é poderoso, te deixa livre, né? Você consegue, clareia muita coisa aí na sua cabeça, certo? Então não olhe concorrência. A competição tem que ser com você. O que acontece quando a gente fica olhando concorrência? Ou você vai olhar aquela concorrência lá, que está muito no superior, só que você não viu todo o trajeto que ela faz para chegar lá, né? E aí você fica desanimada, porque você fala assim, eu nunca vou conseguir chegar lá. Ou você fica olhando a concorrência que é pior do que você. E aí você fica acomodada. Você fica lá olhando, então eu tô melhor que ela, tá bom. Não, nós temos que sempre procurar o próximo nível. Mesmo quando a gente acha que a gente chegou lá no topo, a gente tem que buscar um nível acima, né? Porque senão você vai ficar aqui, ó, na mediocridade. E quem é medíocre, né? Que é na medíocre é o quê? É você ser mediana, né? Você aí ser mediana, fazer o que todo mundo está fazendo, não buscar conhecimento, você vai ser mais uma aí no mercado, certo? Então a gente tem que pensar aqui para a gente poder se superar, né? A superação tem que ser com a gente, porque senão você vai aí ficar colocando a culpa do seu negócio
das coisas não dar certo, de não ter dinheiro, né? A culpa é da confeiteira que não está buscando conhecimento, que não está fazendo o que precisa ser feito para que você consiga aí se diferenciar, ser reconhecida, ganhar mais na confeitaria, né? Então a gente precisa aí pensar, né, em tudo isso.